Fala, diretoria, beleza? Meu nome é Derli Mamed e eu queria falar um pouco hoje aqui com vocês sobre o picking ou separação. Cada transportadora, cada empresa tem uma nomenclatura, mas é a mesma coisa. Hoje eu vou falar de um case que foram implantados em duas empresas diferentes, uma numa indústria e outra numa transportadora, tá? Que usam mais ou menos o mesmo modelo de negócio, tá? Que é a separação por zona. Não que os outros modelos de picking não funcionem, mas esse foi bem específico para o modelo de zona. Tá? Então os resultados, a performance, todos os KPIs foram voltados para esse modelo de separação. Em outro vídeo, nós vamos falar de outro tipo de separação, tá? De outros modelos de separação, mas esse é bem específico mesmo para quem trabalha com separação em zona, mas isso não impede de implantar no seu modelo de negócio. Alguns aqui ele é universal, né? Então assiste até o final, tá? Eu queria o feedback de vocês me falarem o que vocês acharam, algum tipo de KPI que deveriam ter entrado e não entrou. Eu posso fazer um outro utilizando as sugestões de vocês. Tá? Aqui embaixo vai ter o modelo de dados que eu utilizei, são 3 planilhas do Excel, mas ele é totalmente moldável para o modelo de negócio de vocês. Para quem utiliza algum relatório diferente, mas o resultado é o mesmo, a gente consegue moldar. Nesse modelo de negócio que usa separação por zona, para ficar mais didático, para ficar mais simples, ao invés de eu utilizar o nome da equipe, né, então aqui nessa transportadora que eu utilizei aqui como exemplo, eles tinham um departamento que era um de auto center, outro departamento de medicamento, produtos alimentícios e higiene e limpeza. Então, cada departamento ele tinha uma equipe, um time de separação para enviar para o embarque. Para mais objetivo, eu coloquei o nome de separador, mas onde é o separador, onde está o nome do separador ali, no caso, é a equipe responsável por aquele departamento, por aquele setor. Tá bom? Então vamos lá, segue a gente aqui até o final. Então, como nós já estamos acostumados a obter dados, uma planilha do Excel, conectar. Então, esses aqui são as três planilhas que nós vamos utilizar. Cadastro separador. Então, são os 4 separadores, que no nosso caso aqui representam cada departamento, cada setor. O nosso código de separador aqui ele está numérico e nós vamos passar ele para texto, para ficar fácil a manipulação dos dados. Aplicar. Vamos obter outras fontes de dados, Excel, nosso cadastro de setor. No nosso caso aqui, esse cadastro de setor representa cada departamento distinto, né, da empresa. Nesse cadastro de setor ele tem o endereço, né, que é a sequência de uma letra e um número, né, o setor específico, o nome de cada setor, que é higiene e limpeza, alimentos, medicamentos e autopeças, e a meta de separação de cada setor. Fechar e aplicar. Já foi feita a alteração, já foi importado. Agora nós vamos adquirir outros dados, obtenção de novos dados. Excel, conectar. E agora a gente vai pegar o relatório de separação. Separação, transformar dados. Por default, ele traz data 31/12/1889, né, mas a gente vai usar só o horário que tem nele, nessa informação.
Então a gente vai alterar somente para a hora, que é o que a gente vai utilizar, substituir o atual. Separador, nós vamos utilizar o código como texto, substituir o atual. E a nota fiscal, texto também. Quantidade de item a gente vai utilizar, vai fazer conta com ele, então ele é numérico mesmo. E o endereço a gente vai deixar da forma que está mesmo, como texto. Aplicar. Então todos os campos vieram para a nossa área de trabalho. Então cadastro, separação, planilha 1 e separação. Nós vamos renomear esse que está com o nome de planilha 1. Então a gente clica com o botão direito, renomear. Onde está a planilha 1, nós vamos digitar endereço. Tudo maiúsculo para ficar padrão. Isso. Então, para começarmos, vamos personalizar o fundo. Então, segundo plano, adicionar imagem. Transparência já está em 0. Nós vamos colocar ajuste. Então, pronto. Esse aqui vai ser a máscara que nós vamos utilizar para montar o nosso painel. Esse primeiro filtro vai ser por nome de separador, onde vai vir o nome dos separadores, Antônio, Carlos, Jéssica e João. Então, como eu falei, esses nomes são para fins didáticos, então pode ser o nome da equipe, o nome de cada setor, então cada um define de uma forma. Nesse caso aqui eu utilizei o líder de cada departamento. Então toda essa parte aqui da visualização, da personalização, nós já estamos acostumados a fazer, aqui no ícone do rolinho. Então aqui a gente tem todos os acessos para a gente poder personalizar. Vamos colocar um título, o título vai ser separador, porque essa primeira segmentação de dados aqui é referente ao separador. A fonte aqui que eu gosto de padronizar nessa Seagull Bold, que ela é uma fonte mais fácil de ler, tanto de distância maior quanto de perto, ela é uma fonte boa de ler. Vamos colocar sem fundo, ela branca. Então os itens ficaram brancos. O fundo o cabeçalho ficou fundo branco com texto preto. Vamos duplicar. Vamos duplicar aqui, a gente vai utilizar ele como modelo. Onde a gente utilizou segmentação, o nome, agora nós vamos utilizar a segmentação para o setor, o nome do setor. Vamos alterar o título para setor. Isso, perfeito. Vamos duplicar de novo, Ctrl C, Ctrl V. E agora onde nós utilizamos o setor, no título aqui nós vamos utilizar horário, que é onde nós vamos poder filtrar os horários que vão ser analisados. Nós vamos colocar horário, que são os horários que nós vamos poder analisar de forma individual. Vamos trocar o campo para horário. Então, os horários que tem separação na empresa, de 8 até as 17. São 9 horas de trabalho. Então, de 8 às 9, 9 às 10, 10 às 11. Aí 11 ao meio-dia é o último horário antes do almoço. E depois o horário da tarde. Vamos personalizar, vamos fazer o padrão aqui as mesmas cores do filete. Vamos colocar na segmentação de dados também, para não ter uma variação muito grande de cores nesse modelo de fundo escuro. Na cor de fundo vamos utilizar o mesmo azul. Aí ficou melhor, ficou mais padronizado. Vamos repetir a mesma coisa com o setor. A cor da fonte é o
o cinza mesmo. A cor da tela de fundo, que é o azul. Os itens também vamos passar para a cor da fonte azul, perfeito. E nos horários a mesma coisa. Título azul, opa, esse aqui é o cinza. Cor da tela de fundo, que é azul. Isso. Agora os itens, cor de fonte azul. Isso, perfeito. Mais profissional, ficou menos variação de cores. Para essa cor escura no fundo ficou mais bonito, ficou melhor. Nós vamos fazer uma representação aqui que seria o cabeçalho do painel com a imagem onde eu vou colocar a logo do nosso canal, que está representando como se fosse a logo da sua empresa. Então aqui nós vamos colocar a logo do nosso canal em logistica.com.br, aí bem centralizado. Vamos puxar também as redes sociais nossas, que é o Inlogística do YouTube, o Inlogística do Instagram e o inlog.logística do Facebook. E vamos fazer o primeiro gráfico aqui, um gráfico de colunas, que vai ser o gráfico principal dessa tela. Então nós vamos colocar ele com a predominância maior. No eixo compartilhado nós vamos colocar o setor e o valor da coluna como quantidade de itens. Podemos notar aqui que todos os setores ficaram com o mesmo valor, não está válido esse gráfico. Por quê? Que nós não fizemos o join das tabelas, nós não fizemos o relacionamento entre as tabelas. Então vamos fazer o relacionamento entre as tabelas, código de separador com separador, isso é relacionamento um para muitos, e o endereço com endereço. Vamos voltar, selecionar tudo, selecionar tudo, selecionar tudo. Isso, agora todos os dados estão de forma correta. Vamos formatar aqui agora. Vamos aumentar o tamanho das fontes. Colocar tamanho 11. Tamanho do texto 11. Tamanho do texto. O tamanho do título, a fonte do título, vamos deixar o Seagull Gold. No eixo Y, nós vamos colocar a fonte 11 por 12. A mesma fonte. A largura do traçado, vamos deixar ele um pouco mais largo. Ao invés de ser pontilhado, nós vamos deixar tracejado. A cor dos dados, vamos deixar o azul padrão. Rótulos de dados. Vou alterar aqui, vamos colocar o tamanho maior para ficar melhor a visualização. Sem tela de fundo. Só melhorar aqui no eixo X, vamos colocar ele azul. Lá no Y também vamos colocar azul. Cor do título, azul. Vamos formatar o título do gráfico. Então, texto do título, quantidade separada por setor. Azul, perfeito. Vamos utilizar um tamanho maior. Fonte 18. Agora vamos adicionar uma medida total, separado, calculate.
a expressão sum, que é o somatório de todos os itens da tabela separação, ou seja, quantidade de item. Então vou somar todos os itens filtrados dessa tabela. Para ignorar o filtro, nós vamos montar o filtro agora, todos os itens de cima e embaixo, todos daquela coluna nós vamos a somatória de todos, né? São de todos os itens. Então, separação de todos da coluna separação, da tabela separação. Vamos utilizar um cartão para representar. A medida que nós criamos agora, total separação. Vamos formatar. Então vamos colocar um título. O título vai ser total separado a fonte azul, centralizado, tamanho 16, com a fonte Seagull, negrito. Isso, vamos voltar para 14 que ficou mais visível, ficou mais harmônico. Sem fundo. E agora o rótulo do dado, o mesmo azul que nós estamos usando, padrão. A fonte Seagull negrito, tamanho 30. Vamos fazer outro gráfico aqui de funil, onde nós vamos utilizar com o nome de separador, no campo grupo separador, no campo valores, contagem de nota fiscal, né, qual foi a quantidade de notas fiscais separada por cada separador ou por cada departamento. Vamos trocar aqui o título em FE separadas. Cor da fonte azul. Alinhamento centralizado. Puxar um pouquinho para lá. A fonte Seagull 14, né? E sem tela de fundo, sem plano de fundo. O rótulo dos dados deixar mais visível também, para a mesma fonte Seagull, a Seagull negrita, as cores dos dados com azul padrão, os rótulos dos dados também com Seagull. E a etiqueta nós vamos sem tela de fundo, ajustar aqui o tamanho. E o rótulo dos dados aqui, vamos colocar o cinza padrão também, aumentar o tamanho deles. Isso, agora ficou bastante visível, ficou bacana, ficou fácil de visualizar, fácil de analisar. Então o João separou 50 notas, ou o departamento do João separou 50 notas,
O Carlos, só o departamento do Carlos separou 45, o departamento do Antônio 35 e o da Jéssica 33.